Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Teoria do cérebro trino. A ideia aí de o ser humano tem na verdade três cérebros, ou três estruturas cerebrais. É aí o cérebro reptiliano, cérebro mamífero, cérebro límbico e o neocórtex. Essa teoria foi nos trazida pelo cientista Paul MacLean em 1990 na publicação do Cérebro Trino na Evolução, papel das funções paleocerebrais. É o livro que infelizmente não tem traduzido no português, mas foi aí que surgiu essa teoria que hoje é bem aceita cientificamente. Também no livro Os Dragões do Éden, de Carl Sagan, há um capítulo também próprio tratando do tema. O livro também é excelente, da Ilana de Bepó e Ana Sofia Dias, Inteligência Emocional, As Três Faces da Mente, da editora Teosófica. Muito bom livro, traz muitos detalhes da dinâmica dos três cérebros. Excelente trabalho mesmo, já que a gente não encontra o livro do Paul MacLean em português. Esse livro aí supre essa falta. A nossa atividade cerebral, o reptiliano é responsável por 90% dela, o cérebro límbico 8%, o neocórtex só 2%. A gente faz a comparação lá consciente e inconsciente, né? O nosso consciente é o neocórtex, a parte racional, e o inconsciente é o nosso cérebro reptiliano e límbico. Ele é chamado reptiliano devido à sua estrutura ser semelhante ao cérebro dos répteis. A gente vai ver ainda. Então vamos analisar cada cérebro e as suas funções. O MacLean chamava complexo R, que é o cérebro reptiliano, também é chamado cérebro básico, como alguns preferem chamar. Elaine de Beppo, por exemplo, e Ana Sofia Dias, no livro Inteligência Emocional, prefere o termo cérebro básico, mas usa constantemente falar de reptiliano ao longo do livro. Então é a estrutura mais primitiva do cérebro humano. A gente evoluiu, na evolução humana, o primeiro cérebro que a gente teve era esse, por isso que muitos cientistas postulam que a gente era um tipo de réptil no passado muito distante, né? Apesar de discordância, mas de qualquer forma a estrutura é semelhante à dos répteis e é a mais primitiva do cérebro humano. Aí, né, possui a estrutura semelhante à do cérebro dos répteis. Se você cortar ali a cabeça do jacaré, por exemplo, você vai olhar, o seu cérebro é semelhante àquela parte humana, a parte bem traseira ali que vai ligada na coluna vertebral. Ele é responsável por reflexos simples e padrões comportamentais próprios dos répteis, que seria, ele é encarregado das funções mais básicas, que é sobrevivência e reprodução. Então, esses comportamentos mais básicos, né, padrões próprios dos répteis, seria a sobrevivência e a reprodução. Ou seja, a sobrevivência num determinado perigo, ele só tem duas ações, é lutar ou fugir. No momento de perigo, ele só vai querer lutar ou fugir. Então você imagina que tem uma explosão aí na sua casa, lá na cozinha, aí de repente treme, de repente a sua ação momentânea ali é fugir, né? No caso ali não vai dar para lutar, você já se prepara para fugir. Temos também aí esses trechos que eu tirei do livro da Elaine de Beppo e Ana Sofia Dias, Inteligência Emocional, da editora Teosófica, onde ela traz aqui as formas de comportamento básico, ou seja, o comportamento nosso que a gente tem, que é próprio, derivado dessa nossa estrutura de reptiliano, que é a seleção e preparação de um local para morar, estabelecimento de território, uso da extensão da casa, né, a gente saber aproveitar toda a casa, demonstração de preferência por lugares, construção de trilhas, a gente constrói as estradas, as trilhas dos trens também, demarcação de território, patrulha do território,
Exibição ritualística em defesa do território, em geral envolvendo o uso de cores e adornos. Luta formalizada intraespécie em defesa do território. A gente defende o nosso território combatendo contra aquele que quer nos invadir. Exibição triunfal de defesa bem-sucedida. Isso aí até podemos expandir, né? A gente faz uma boa defesa, tem uma vitória, a gente quer exibir. Por exemplo, no futebol, os times vencem, a gente sai para a rua para mostrar, né, para os outros e ainda zombar, né, do adversário. Também quando a gente tem uma defesa bem sucedida, que a gente consegue vencer, vencer em todos os sentidos, né, vai estar relacionado à defesa. Adoção de posturas e colocação distintivas para assinalar capitulação. Utilização de determinados pontos para defecar. Os répteis também tem determinados pontos que eles usam. Alimentação, caça, volta ao lar, sai para trabalhar, volta, sai para estudar, volta. Armazenamento, formação de grupos sociais, estabelecimento de hierarquia social por meio de exibição ritualística e outros meios. Então a gente costuma, nossa hierarquia social, aqueles que estão em cima, querer mostrar, né, a força de alguma forma. Mesmo não tão autoritário, mas a gente sempre quer exibir isso, né? Saudação, enfeitar-se, namoro com exibição usando coloração e adorno. A gente pode ver, até tem um vídeo abaixo, o link, né, do acasalamento do jacaré, onde ele faz toda uma cerimônia antes. Formação de rebanhos, migração, tudo isso derivado aí da nossa estrutura reptiliana. São ações nossas que são ações básicas. Ele é responsável pelo comportamento automático, que a gente aprende a andar, a gente anda, não precisa agora ficar um pé ali, um pé aqui, agora é o direito, agora é a esquerda. Todo comportamento automático fica ali pelo cérebro reptiliano. Por isso que a gente já aprende ali, até a mesma datilografia, né, tem um pouco ali reptiliano que fica automático. Comportamento repetitivo e comportamento imitativo são próprios do cérebro reptiliano. Ele não aprende com os erros, tá? Sua função, ele não pensa, não sente, apenas sua função é só atuar. Então ele só atua, que é fugir da dor, buscar o prazer. Esses são o campo de atuação do reptiliano. E ele se aciona com prioridade sobre os outros dois cérebros. Por exemplo, no momento de muita tensão, ele libera uma grande quantidade de cortisol no sangue. Isso vai paralisar o cérebro racional. Isso é importante que aconteça, afinal de contas ele está querendo garantir nossa sobrevivência. Imagine que o teto da sua casa começa a desabar, aquela explosão que eu falei da cozinha, né, começa a tremer. Se ele não jogar, se ele não cortar a conexão do cérebro racional, né, o córtex, você vai ficar pensando, será que é o que? Será que é só um balão que explodiu? Essa tremedeira, será que ela vai me afetar? Se você ficar pensando muito, você já morre, né? Então o cérebro ele quer evitar que isso aconteça. Há outras características, né? Ele é frio, rígido, territorial, agressivo, hierárquico, escravizador, obsessivo, né? Ele tem alguma coisa, ele tende a buscar, né? Autoritário, realista e paranoico. Então esse paranoico dele é interessante. Ele fica o tempo todo procurando ameaças e prazeres em potencial. Então o tempo todo ele está ligadão, procurando situações, objetos, pessoas, né, que não sejam, ideias que não sejam as suas, né, crenças que não sejam as suas. Então o tempo todo ligado nisso. Até ideias mesmo também que sejam as suas, né? No caso aí seria para ele um prazer, né? Não uma ameaça. E ele está ligado nisso. Você imagina, por exemplo, você está dentro do ônibus, né, dentro do metrô, e de repente você, sem perceber, você olha para um lado, olha para trás, né, e percebe que tem alguém olhando na sua direção. Ou seja, o cérebro reptiliano ele percebeu isso lá no inconsciente, aí ele fez você girar. No mundo animal, né, encarar com os olhos é sinal de ameaça, é uma ameaça grande. Então o nosso cérebro ele evoluiu vendo muitos tipos de ameaça. Então quando tem alguém mirando na sua direção, você já instintivamente já olha. Às vezes ele nem está olhando para você, mas está olhando alguma coisa perto. As nossas crenças e convicções ficam profundamente armazenadas no cérebro reptiliano e se tornam comportamentos automáticos. Eu tenho outro vídeo com tema sobre as crenças
crenças limitantes, né, elas são gravadas ali no nosso cérebro reptiliano e geram comportamentos automáticos, que será a autossabotagem. Ele possui comportamentos irritantes, desviando o assunto do foco para a pessoa. Então você imagina, por exemplo, a pessoa com ciúme, muito ciúme, tá morrendo de raiva de ciúme, aí você chega e quer explicar, ela não quer explicação, já quer agredir, então, desvia do assunto para a pessoa, mesmo você não tendo culpa, já, muitas vezes já era, quando o reptiliano assume, ele joga mesmo o assunto do foco para a pessoa, coitado da pessoa. Ele também não distingue o real do imaginário, por isso que a gente vê o filme de terror, mesmo você sabendo que são atores, mesmo você sabendo que a faca não é faca, que o sangue não é sangue, no momento ali de uma cena você vai se assustar, vai ficar com medo, vai chorar na novela, a novela vai chorar, vai xingar o ator, vai ficar com raiva de uma cena, devido ao cérebro reptiliano não distinguir o real do imaginário. É como ele que comanda, né, quer garantir nossa sobrevivência, nossa proteção, então ele entra em ação sempre, e ele é que vai gerar nossas reações, medo, prazer. Sistema límbico, cérebro emocional. Quem primeiramente no ramo científico postulou sobre a existência de uma área do cérebro racional foi James Papez, americano, em 1937. Paul MacLean pegou aquilo que ele já tinha trabalhado, adaptou e deu uma evolução ali nesse tema. Então, o nosso sistema límbico ele controla nossas emoções, sentimentos e comportamentos sociais. As emoções básicas, alegria, tristeza. Sentimentos, confiança, coragem, otimismo, paixão, são aí, até gratidão também, são os sentimentos, são as emoções mais elevadas. Enquanto o cérebro reptiliano nos afasta ou nos aproxima de algo, o límbico nos dá emoção para que desenvolvamos uma resposta rápida a uma nova situação. Então você imagina aquela mesma situação que eu falei que deu uma explosão lá na cozinha, deu uma tremida, ao mesmo tempo entra um familiar seu e traz uma comida gostosa que você saboreia bastante. Você adora essa comida, familiar seu traz. Aí amanhã acontece a mesma coisa, você está no seu quarto. Aí tá um barulhão lá na cozinha, dá uma tremida, aí chega um parente seu com um alimento que você gosta bastante. Aí acontece isso alguns dias repetidos, ou seja, agora você não vai se assustar, o seu susto vai mudar um pouquinho, ele vai ter uma nova emoção, você vai ficar na expectativa daquele alimento que você gosta. Ou seja, por isso que ele dá aquela emoção, né, para ajudar na resposta que a gente vai ter. Assim evitamos pessoas que nos magoam, enojamos de uma comida que nos fez mal, expressamos gratidão. Então, devido ao nosso cérebro dar emoção àquela reação, a gente vai ter esse comportamento. Então, imagina que você comeu alguma coisa que te fez mal. Você comeu bastante aquilo ali, você gostava muito daquilo, aquilo lá te fez mal, aí depois você não quer nem ver, você toma nojo daquela comida. A pessoa que te magoou também você vai evitar, né? Muito comum no relacionamento acaba as pessoas magoadas e não quererem nem amizade devido a isso. Próprio desse sistema límbico que vai dar essa reação juntamente com o cérebro reptiliano. Nesse sistema límbico existe uma área chamada a amígdala, que ela recebe o perigo. Nossa evolução, esse local de recepção do perigo vem primeiramente no sistema límbico, ou seja, qualquer momento de perigo é detectado no sistema límbico e já remete imediatamente ao reptiliano. Então sempre toda a nossa reação vai ter um pouco de emoção, vai depender ali um pouco da nossa emoção. Então você tem aquele susto, né, e aquela ideia de querer sair, mas dependendo do que for, você vai correr ou não, ou vai esperar, no caso ali daquele exemplo, o seu alimento favorito. Naquele instante vai estar cortada a conexão do cérebro racional, mas você pode ter uma emoção boa. O límbico recebe o perigo antes do neocórtex,
Ou seja, isso aí Daniel Goleman chama no livro Inteligência Emocional, do mesmo título do outro que eu apresentei. Ele chama o sequestro da razão, que é esse momento que o neocórtex demora a entrar em ação, ou seja, a superação do neocórtex por alguns instantes. Chegamos então ao neocórtex, que é o cérebro racional, é aquele que nos faz ser humano. A camada mais externa do cérebro, ela ocupa 76% do volume do cérebro, ou seja, a parte maior do cérebro. Responsável pela razão, pela lógica e pela linguagem na fala e na escrita. Então a fala e a escrita, essa linguagem falada e escrita, ela é própria do ser humano. Apesar de termos aí alguns animais que imitam, né, como o papagaio, mas não é uma fala, né, é só emitido ali. A linguagem geral os animais têm, mas a fala e a escrita é própria do ser humano. Então é responsável pelas funções cognitivas superiores também, ó, organizar, planejar, refletir, arte, criatividade, tudo próprio do ser humano. Então, para você, por exemplo, melhorar a capacidade do neocórtex, é fazer aquelas atividades próprias do neocórtex, que é ler, escrever, memorizar, fazer resumos, planejar. Você agindo assim, você vai estar melhorando o seu cérebro racional, a forma de você estar treinando ele. Por isso que é muito importante a pessoa não ficar muito tempo sem ler, sem estudar, sem escrever, sem fazer alguma dessas coisas, porque você vai criando, deixando seu cérebro estacionado. Chega até a diminuir um pouco ali, é como se você estivesse adaptando seu cérebro a não usar ele muito. Ele vai assimilando isso e vai diminuindo a conexão. A pessoa, por exemplo, muito estressada, muitos anos estressada, ela tende a dificuldade em aprendizado devido a isso. Você vai adaptando seu cérebro a diminuir a conexão. Finalizando, tem essa analogia, essa figura interessante, né? O cérebro que pensa, o cérebro que sente e o cérebro que decide. Então, muito obrigado. Até o próximo tema. Abaixo tem uns links de uns vídeos para reforçar esse aprendizado. Até mais.